Eu tenho certeza que você já pensou fazer em abertura de uma empresa, você já viu qual é o modelo do Simples e como é que ele funciona. Ele é dito como um dos modelos mais simples e mais fáceis para que as pessoas elas possam ter a possibilidade de abrir um negócio. Mas ele é dividido em alguns anexos e as pessoas às vezes ficam com dúvidas em saber qual é a forma de tributação e onde eu vou saber qual é o anexo que eu vou me incluir, né? Então eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês. O vídeo passado eu coloquei sobre quais são os tipos empresariais e alguns daqueles tipos podem ser adeptos ao Simples Nacional, desde que respeitem o limite de faturamento até 4,8 milhões de reais, né? Então, vou trazer aqui para vocês quais são os anexos e como eles são divididos e como que é a forma de cálculo do imposto em cima disso. Eu sou o Ítalo, sou contador, especialista em imposto de renda, auditoria e controle, e estou aqui para mostrar para vocês isso de uma forma muito simples, tá? Então, vamos continuar, mas antes de tudo, se você puder, não se deixa de se inscrever, deixar o like aqui, se você gostar do conteúdo. Minhas redes sociais é @igmcruz e você vai poder me encontrar e fazer várias perguntas por lá se você tiver alguma dúvida, tá bom? E vamos lá. Bem, o Simples ele possui 5 anexos, né? O anexo 1 ele diz respeito às atividades de comércio. O anexo 2 às atividades industriais. E o anexo 3, 4 e 5 a prestação de serviço. Existem 3 tipos de anexo para a prestação de serviço porque é uma atividade muito mais ampla. Quando você fala que é comerciante, é nítido que você comercia algo. O quê? Bem, às vezes essa questão do comércio ela é dificultuosa, mas é fácil saber que a pessoa comercializa algo. Agora, quando a pessoa ela presta um serviço, aquele serviço ele é muito específico. Pode ser uma atividade intelectual, pode ser uma atividade de limpeza de piscina que não é tão intelectual, mas tem a sua importância. Pode ser uma atividade rural, pode ser uma atividade relacionada com serviços de vigilância, portaria. Então, é uma gama de atividades muito mais amplas. Por isso que o Simples tem essa quantidade de divisões. E isso também interfere principalmente na alíquota que você vai colocar lá no seu imposto, né? Então vamos começar pelo anexo 1 das atividades de comércio. As atividades de comércio que estão envoltos, né, nesse anexo 1 são principalmente as de comércio de mercadorias em geral, né? Horticultura, água, ovo, pesca, peixes, extração de minério, comércio de automóveis, produção de carvão, mas isso daqui não impede que você seja, por exemplo, um supermercado, outro tipo de atividades. Lá dentro da atividade, quando você for fazer um estudo mais aprofundado a respeito de qual o anexo que você vai se incluir, né, no cadastro da sua empresa, você vai poder verificar que tem inúmeras atividades e às vezes você nem se enquadra nesse anexo. O anexo da atividade de comércio é também o que tem a menor alíquota. Você pode ver que existem as faixas de tributação e aí ela começa em 4% até 19%. Um aspecto importante do Simples é que as atividades elas sempre serão tributadas de 4 até 20%, né? Sendo 4 exclusivamente aqui das atividades de comércio, porque a ela não tem uma margem tão grande, porque o comerciante subentende-se que ele compra de alguém para depois revender para outra pessoa. Então ele já está pagando o lucro do industrial, né, do industrializador daquele produto. E aí ele tem que repassar para o consumidor final. E como as atividades de comércio elas se dividem basicamente pelo preço, né, que o consumidor final vai pagar, ele não tem uma alta chance de barganha. Por isso que o imposto dele ele é mais baixo, a alíquota dele é mais baixa do que das demais atividades. Como, por exemplo, a atividade de indústria, que é trazida aqui no anexo 2, né? Atividades relacionadas à fábrica e de indústrias. A atividade de industrialização é quando você transforma algo. Por exemplo, eu posso pegar esse cabo aqui e transformo ele em um cabo de carregamento, certo? Isso daqui eu peguei e juntei duas coisas. Eu juntei o cabo, eu juntei o plug 1 e o plug 2. Eu peguei essas coisas mais baratas, transformei em um produto acabado e aí eu vendo ele dessa forma, embalo e vendo ele dessa forma. A atividade de indústria, ela começa com 4,5% e chega até 30%. Não existe nenhuma dedução em cima desses valores. Esses valores são calculados em cima do bruto, tá? Então a receita bruta total nos 12 meses. Então, se você, conforme você vai subindo, você vai pagando. E aí você não se desenquadra de estar dentro do anexo do Simples, simplesmente por estar faturando entre essas faixas, né? Entre as 6 faixas. Você vai ser desenquadrado caso você extrapole a faixa 6, que é a faixa de 4,8 milhões. Aí você vai ter que escolher entre o lucro presumido ou o lucro real. Lucro presumido até 78 milhões e o lucro real sem limite de faturamento.
E aí a gente vem para os anexos 3, 4 e 5, que são as atividades diversas que eu tinha comentado com você. O anexo 3, ele vem falando das atividades de usinagem, contabilidade e empresas médicas. Você percebe que não tem uma divisão tão concreta a respeito desse tipo de atividade. Por isso que é muito importante que você verifique exatamente qual é o KNAI. Porque, por exemplo, se eu coloco que a minha atividade é de contabilidade, eu posso prestar serviços de contabilidade. Então eu posso colocar na nota, serviços de contabilidade. Agora, se eu coloco, mesmo dentro do anexo 3, uma atividade que é do anexo 4, aí eu não vou poder colocar, por exemplo, serviços de contabilidade dentro de um escritório de advocacia, porque eles não exercem a atividade da mesma forma. Então, por isso que é importante você saber, tá? O anexo 4 vem trazendo vigilância, limpeza, advocacia. O anexo 5, despachante, veterinária, engenharia e perícia. Aí você percebe o seguinte: aqui são empresas médicas, como por exemplo planos de saúde, etc. Aqui já são os profissionais de saúde. Então é importante que você verifique sempre isso e não acredite que é de uma forma tão diferente. Então, você olha o seu KNAI, você pesquisa pelo KNAI da atividade que você vai exercer e verifica aonde que esse KNAI se insere. Você pode fazer essa pesquisa pelo Google de uma maneira muito fácil. Você pega o KNAI, copia e cola lá e coloca anexo simples nacional. E aí vai aparecer qual é o anexo que ele vai se incluir. Então, vamos lá. A tributação do anexo 3, né, ela começa em 6% e vai até 33%. Do anexo 4 em 4,5% até 33%, e a do anexo 5 começa já em 15,5% e vai até 30,5%. E agora a gente vai colocar um exemplo aqui para poder facilitar para vocês, facilitar também o próprio entendimento, né? Vamos colocar aqui o exemplo. Vamos colocar que a pessoa ela recebe, por exemplo, 320 mil por ano, tá? Lembrando que, eu vou colocar ano não, esses valores aqui eles são referentes ao ano, porque sempre que você vai fazer o enquadramento ou desenquadramento de uma atividade, é necessário que você faça sempre o cálculo por ano. O MEI é 81 mil por ano, pode ser que suba, né? Esse ano de 2023 pode ser que não, mas é 300, é 81 mil por ano. Dentro do Simples Nacional a mesma coisa, sempre os valores serão por ano. Então, 320 mil reais. Se eu sou, por exemplo, vamos pegar um veterinário, tá? E aí eu faturei 320 mil por ano, eu vou me incluir na faixa 2, certo? 18%. Então vai ser 320 vezes 18%, que vai dar o valor de, vamos chamar a nossa amiga calculadora aqui para facilitar, 320 vezes 18 dá 57.600, tá? Isso daqui em reais. E aí eu tenho a minha dedução de 4.500 menos 4.500. Vou colocar aqui para baixo, facilita. 4.500, que vai dar o valor total do meu imposto, 0,5, 53,10. 53.100. Levando em consideração esse faturamento aqui, você vai fazer o recolhimento do seu tributo, né? Esse recolhimento ele é feito, pode ser feito de maneira mensal, né? À medida que você vende, por exemplo, você é um veterinário e presta serviços a cada 3 meses, mas se você tem uma regularidade, né? Você não é um produtor de conteúdo que faz lançamento, esse tipo de coisa, você vai fazer o seu recolhimento ali mês a mês, a cada 3 meses, cada 6 meses ou anualmente. Quando você faz o recolhimento desse tributo, vamos supor que você divida ele a cada 3 meses. Então vai ficar o 53.100 dividido por 4. Dá R$ 13.270 de recolhimento mensal de imposto. Esse daqui é um exemplo desse anexo, tá? E aí sempre que você for colocar outro anexo, você faz o cálculo. Por exemplo, 320 mil no anexo 4, né, que seria prestador de serviço, seria 9%. Então o valor desse imposto aqui já cairia pela metade. Né? Ao invés de 57, aqui seria algo em torno de 26, quase 26, 27 mil, 26, 28 mil. Seria 28 mil aqui o valor, então seria um valor bem mais baixo. Então por isso que é importante você saber qual é o anexo que você vai se inserir, tá? Se você tiver dúvidas a respeito dessas atividades e tudo mais, você pode entrar em contato comigo. Vou ter o maior prazer em poder te ajudar. E se você quiser deixar alguma dúvida ou fazer pergunta, você pode fazer diretamente lá para o Instagram, tá bom? Muito obrigado e tchau!